exploramos um dos casos mais perturbadores e importantes da história criminal americana. A história de Edward Theodore Gain, mais conhecido como o açougueiro de Plainfield. Agora, essa não é apenas mais uma história de serial killer. Os crimes de Ed Gein foram tão chocantes e bizarros que mudaram a maneira como a América enxergava o comportamento criminoso. Inspiraram vilões famosos do terror, como Norman Bates de Psicose, Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica e Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes. Vamos analisar a dinâmica familiar distorcida de Gain, sua criação isolada em Wisconsin, o colapso psicológico após a morte da mãe, os roubos de túmulos e as descobertas horripilantes feitas pela polícia em sua fazenda em 1957. Se você quer aprender sobre um dos criminosos mais notórios da América e como sua história influenciou a psicologia criminal, está no lugar certo. Então sente-se, relaxe e seja bem-vindo ao Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon, obrigado por estarem na minha barraca. Toda semana exploramos histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo em todas as épocas. O objetivo do programa é me aprofundar em temas que considero fascinantes, alguns até mórbidos, como o de hoje. Agora, como sempre, estou acompanhado por um grande amigo, um compadre, um irmão, uma figura paterna de muitas maneiras, o próprio Greek Freak, Christos Papadopoulos. Edward, eu nem te fiz uma pergunta, você simplesmente entrou do nada, cara. Meu Deus, os comentários vão te destruir por causa disso. Se achava que eram pesados antes, espere só. Isso me deixou de mau humor, mas talvez esse seja o objetivo, porque infelizmente esse é um assunto terrível. Ok, isso é bem mórbido, sombrio e distorcido de várias maneiras diferentes. Se você for como eu quando crescia, era fascinado pela psicologia dos serial killers. Na verdade, eu fiz uma aula na faculdade dedicada a isso, era uma aula de filosofia que mergulhava exatamente nesse tema, as parafilias e o funcionamento interno da mente criminosa. Por que essas pessoas existem em nossa sociedade? Por que elas passam por esses períodos de resfriamento? Por que existe até mesmo tanta fascinação por elas? Acho que eles encarnam nossos medos mais profundos, como humanos que quase viram monstros. E o que levou eles a serem assim? E quais são os detalhes sobre a vida deles que podem ser desagradáveis para a grande mídia? Bem, hoje vamos mergulhar fundo, vamos entrar na história de Ed Gein. Se você não conhece esse cara, deixa eu te levar de volta para 1957. A polícia investiga o desaparecimento de Bernice Warden, uma viúva. Ela tem uma loja de ferragens que vende materiais brutos e outros itens. E eles têm um suspeito, um homem chamado Ed Gein. E a polícia chegou à fazenda deles sem realmente saber o que iria encontrar. Eles basicamente seguiam um homem de cerca de 1,70 metros com uma pálpebra caída e sotaque que parecia alemão ou algo assim. E além disso, ele tinha, uma voz meio lenta, meio monótona. E eles descobriram que a casa estava completamente cheia em todos os cantos, com coisas diferentes. Isso inclui pratos feitos de crânios humanos, abajures feitos de pele humana, talheres feitos de ossos e algumas das invenções mais perturbadoras e sombrias de um mestre psicopata. Então hoje nós vamos aprender todos os detalhes sobre o infame e repugnante Edward Gein. Antes de irmos mais fundo, só quero dizer que não vou me aprofundar demais no caso. Quando se trata de serial killers e psicopatas, tenho uma curiosidade mórbida. Gosto de saber o que causou isso, se houve alguma causa e por que essas pessoas existem. E como eu disse antes, eu só quero entender como funciona por dentro. Então vou fazer o meu melhor para não glorificar as partes sangrentas, porque, de novo, para mim, não é disso que essas coisas tratam. Infelizmente, para entender toda essa história horrível, vou precisar detalhar algumas partes. Então, fica o aviso e a introdução. Mas você clicou em um vídeo como esse, então basicamente já sabia no que estava se metendo. De novo, minha curiosidade. Sempre vejo vídeos de interrogatório de psicopatas e serial killers. Só quero saber o que realmente se passa, como eles agem. Eu fico tão fascinado por esse lado sombrio da humanidade. Então, essa história é uma das mais bem documentadas em termos de influência na cultura pop. Existem filmes hoje que só existem por causa desse homem maligno, como O Massacre da Serra Elétrica e Leatherface. Você sabe, esse assassino dessa série é baseado nesse cara, Edward Theodore Gain. Curiosamente, Edward Gain, na verdade, não era um serial killer, pela definição mais estrita, de acordo com especialistas do FBI. Investigadores profissionais geralmente definem um serial killer como alguém que mata 3 ou mais pessoas,
você sabe, em um determinado período de tempo, normalmente com um mês de intervalo entre os crimes. Então, um serial killer precisa matar 3 pessoas com um mês entre cada assassinato. Quero dizer, se você for uma pessoa louca e matar 3 pessoas no mesmo dia, isso faria de você um assassino em massa. E só isso. Antes de falarmos sobre Ed Gein, é melhor começar pelo início. Onde, você sabe, a maioria de nós começa, que é com nossos pais. Então, Ed Gein, o pai dele era George, que nasceu em 1879, e George passou por muitas dificuldades em sua juventude. Embora os detalhes específicos da infância dele não estejam realmente documentados em registros históricos, o que sabemos é que George cresceu para ser o que descrevemos como um homem de vontade fraca, de certa forma, um pouco frágil fisicamente. Era conhecido por ter problemas com álcool e tinha dificuldade em manter um emprego. Ele trabalhou em diversos empregos, como vendedor de seguros, carpinteiro e o que mais fosse necessário para sobreviver. E, por outro lado, temos a mãe de Ed Gein, Augusta, e ela é muito importante para o desenvolvimento psicológico de Ed quando criança. Registros históricos mostram que Augusta veio de uma rígida família de imigrantes alemães e teve criação religiosa severa, apesar dos poucos detalhes conhecidos sobre sua infância. Augusta cresceu em um ambiente rigoroso que a moldou em uma personalidade dominadora. A descrição de Augusta a mostra como uma mulher de origem alemã. Ela era alta, barulhenta e muito forte, quase uma mulher fisicamente imponente, embora sua altura exata seja contestada. Esse passado fez Augusta desenvolver ressentimento e opiniões negativas sobre muitas mulheres. Augusta é uma pessoa que, em relatos documentados, expressou opiniões de que as mulheres eram oportunistas e moralmente corruptas e que vieram ao mundo para corromper os homens. Reflete, sabe, a visão de mundo de Augusta de uma forma bastante clara. Então, George conhece Augusta, e ela, sabe, vendo-o como alguém fraco e maleável, conseguiu controlá-lo e manipulá-lo. Essa foi a postura de Augusta durante o relacionamento. Além de casar, desejava filhos, especialmente uma filha para educar com rígida moral. O primeiro filho nasceu em 1902 e foi chamado de Henry Gein, irmão mais velho do Ed. Depois disso, cerca de 4 anos depois, em Wisconsin, o pequeno Edward nasceu em 1906. Nesse ponto, já temos 2 filhos na família Gein, e devemos lembrar também que Augusta tinha sentimentos fortemente negativos em relação às mulheres em geral. Então, quando ela se viu com 2 filhos em vez de uma filha, desenvolveu certas frustrações e lhes contava regularmente sobre os perigos de sucumbir ao que ela via como a influência corruptora das mulheres. Então ela os criou com essa mentalidade misógina. Sobre as experiências e memórias da primeira infância de Ed, memórias específicas são difíceis de realmente verificar historicamente. Sabe-se que Augusta era extremamente controladora e verbalmente dura com os filhos. Relatos históricos descrevem uma casa onde Augusta impunha disciplina e intimidava os demais. E em 1909, George, o pai de Ed Gein, comprou uma loja com suas economias, uma mercearia, onde trabalhou por muito tempo. Ele trabalhou muito duro e a cidade começou a conhecê-lo bem. As pessoas já reconheciam como a loja Gein, e ali os Gein começaram a se tornar, você sabe, um nome um tanto respeitado. Além disso, lembre-se que La Crosse, Wisconsin, era uma cidade bem pequena. Com o tempo, Augusta assumiu a loja de George. Os relatos sobre a família Gein não registraram Augusta fazendo George transferir o negócio por contratos. Em 1911, o diretório da cidade registrava Augusta como dona da loja e George apenas como humilde balconista. E algumas reportagens da época novamente retratam Augusta como essa esposa dominante na casa. Eventualmente, Augusta decidiu vender a loja e, com todo o dinheiro que eles arrecadaram, mudaram-se para Plainfield. Agora sim, esse é o nome infame, onde Edward Gein é conhecido como o Canibal, ou o açougueiro de Plainfield. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você curte o Camp Gagnon ou Religion Camp, tenho ótimas notícias porque Nós vamos lançar o History Camp. Isso mesmo, este é o canal onde vamos explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos ao longo de toda a história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas. Talvez tenha aprendido sobre eles na escola de forma chata, mas aqui será diferente. Não, como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então eu vou mergulhar fundo em todas as relações interessantes, estranhas, ocultas e secretas da sociedade que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se tiver interesse, inscreva-se no canal do YouTube. O link está na descrição e nos comentários. se você usa o Spotify, isso não muda muito, pois os episódios também estarão lá. Dê uma avaliação alta. Isso ajuda muito o programa. E aí, galera? Vamos dar uma pausa porque temos produtos oficiais do Camp Pesquisa e Desenvolvimento. Dá pra ver aqui.
Além disso, meu camarada Andrew Schultz estava simplesmente curtindo com a família dele, se divertindo bastante. De repente, um cara chega nele e fala: "E aí, Schultz? E adivinha? Ele estava usando essa camisa aqui." Então, um salve pra essa lenda, seja quem for, você é fera. Valeu mesmo. E se você quiser garantir suas próprias peças do Camp, acesse camprd.com. Estamos lançando vários itens novos. Você pode ver aqui algumas imagens dos produtos que temos. E toda vez que você compra uma camiseta, você ajuda diretamente o funcionamento desse programa. É uma ajuda enorme. E sou muito grato a todos que usam nossas peças, especialmente nos shows ao vivo. Ver vocês com as camisetas nos shows realmente faz meu dia. É a coisa mais legal. Eu não consigo acreditar que as pessoas realmente estão usando roupas que eu e meus amigos estamos desenhando e mandando mensagens tipo: "E aí, você acha isso legal?" É a coisa mais louca do mundo, e sou muito grato a todos que fazem isso. Dá uma olhada, o link está na descrição. Agora vamos voltar para o programa. Se você não sabe o que é Plainfield, é uma comunidade que hoje em dia está, mais ou menos desenvolvida. Mas naquela época, era um lugar muito rural, onde para chegar ao centro da cidade, você precisava viajar uma distância considerável. Ou seja, até para ir ao vizinho, os gays tinham que andar muito. Assim, viviam totalmente isolados da sociedade, das cidades, de tudo. E esse isolamento parece ter tido um efeito realmente negativo no pequeno Ed. Então, aos 7 anos, ele começou a relatar algumas dessas experiências. Quando Ed voltava da escola ou de suas tarefas, qualquer menção a amigos ou interações sociais resultava em severo castigo de Augusta, que considerava a influência externa corruptora e perigosa. Pensaríamos que essa criação rígida e doutrinação das crenças de Augusta faria seus filhos temê-la, mas isso não é necessariamente verdade, de acordo com algumas análises psicológicas. Na verdade, Ed Gein desenvolveu uma relação complexa com sua mãe, apesar da severidade dela. Ele passou a vê-la como, o centro do bem, como uma figura na vida dele, alguém que ele temia, mas também dependia completamente. Então, enquanto Ed explorava a fazenda em Plainfield que eles tinham, ele descobriu áreas da fazenda dedicadas ao abate de animais. Como muitas crianças de fazenda, Ed vivenciou o abate de animais como parte da vida rural. Embora alguns relatos indiquem um efeito psicológico em Ed, os detalhes e reações dele continuam amplamente especulativos. Então, continuando com seu desenvolvimento, Ed não tinha muitos amigos na escola. Na verdade, sua mãe desencorajava qualquer amizade. Quando Ed citava amigos ao voltar da escola, sua mãe reagia duramente, afirmando que as crianças de fora corrompiam sua alma pura. Então, esse era o tipo de tratamento que Augusta tinha com seu filho, só por ele tentar fazer amigos. Quero dizer, especialmente amigas do sexo feminino. Já era repreendido, pois, segundo sua mãe, as mulheres eram extremamente corruptoras. Esses incidentes e o clima geral de controle levaram Ed a algumas dificuldades sociais. Em muitas das fotos de Ed, você pode ver que ele tinha uma assimetria facial. Apesar de a causa dessa característica física não constar nos registros médicos, isso foi um desafio para ele e motivo frequente de intimidação. Devido à criação difícil e ao isolamento, Ed não desenvolveu habilidades sociais normais, tendo dificuldade em se comunicar e se relacionar com os outros. Ele era descrito como intelectualmente lento, talvez no limite inferior do que você consideraria intelectualmente capaz. Então, o jeito dele falar não era dos mais claros, e ele era desajeitado em situações sociais, e ele também era tão isolado em sua fazenda que isso levou a um bullying constante durante toda a escola. Ele era alvo de muitos valentões, e por outro lado, as garotas tinham medo dele, tornando-o cada vez mais recluso. Mas nem tudo era negativo na vida de Ed. Ele gostava de ler e lia livros sobre crimes e histórias de aventura em várias revistas. Esse era um passatempo comum para muitos jovens da época, embora outros dessem muita importância às escolhas de leitura dele. Então, à medida que ele crescia, o controle rigoroso de sua mãe se intensificava e as punições dela ficavam mais severas com o tempo. Ela os fazia ler a Bíblia diariamente e impunha códigos morais rígidos sobre sexualidade, alertando contra o desejo e relacionamentos com mulheres, insistindo que permanecessem puros e evitassem a corrupção feminina. Esse comportamento controlador continuou até que Ed estivesse na casa dos 20 anos, e mesmo quando ele já tinha mais de 30 já sendo adulto, esse nível de controle materno era muito estranho. A natureza desse relacionamento foi alvo de muita especulação por psicólogos. Não se sabe ao certo como eram suas interações diárias, mas é evidente uma dependência psicológica, geralmente caracterizada por buscar estabilidade emocional e decisões no outro de forma não saudável. E Ed desenvolveu uma dependência emocional extrema em relação à mãe, que continuaria durante boa parte da sua vida adulta. E quanto ao irmão dele, Henry?
Cresceu no mesmo ambiente e, apesar do mesmo tratamento da mãe, era mais independente que Ed. Ele interagia normalmente com os moradores e tinha alguns relacionamentos sociais que ele escondia da mãe. Em vários momentos, Henry demonstrou preocupação com o apego extremo de Ed à mãe e com o distanciamento exagerado dele em relação a todas as outras pessoas. Em 1944, aos 40 anos, ocorreu um evento marcante que pode ter sido o primeiro envolvimento de Ed com violência. Isso é suspeito, mas não foi comprovado. Mas, basicamente, um incêndio começou nos arredores da fazenda, e isso era algo relativamente comum em áreas rurais. Ambos os irmãos foram ajudar a combater o fogo. Nesse incidente, Henry desapareceu, e quando Ed relatou seu desaparecimento e levou as autoridades ao corpo, surgiram inconsistências em seu relato que despertaram suspeitas dos investigadores. A causa oficial da morte de Henry foi registrada como asfixia, presumivelmente por inalação de fumaça. Alguns investigadores acharam estranhos certos aspectos da cena e do comportamento de Ed, mas nenhuma acusação foi feita e a morte foi considerada acidental. Novamente, isso foi em 1944. O relato de Ed tinha algumas inconsistências. Ele disse que o incêndio começou de manhã, mas Henry foi encontrado à noite. Outros detalhes levantaram suspeitas de que Ed esteve envolvido ou tentou encobrir algo, embora isso nunca tenha sido comprovado. Voltando a 1940, seu pai George também morreu de insuficiência cardíaca. Então, isso pode parecer que seria devastador para a família, mas a realidade é que a morte de George basicamente não teve impacto nenhum nos filhos ou na esposa dele. George era uma figura tão periférica na família, e devido ao alcoolismo dele e ao comportamento um pouco distante, beirando o abusivo, isso realmente não pareceu afetar tanto as crianças. Já o mesmo não pode ser dito sobre a mãe do Ed. Em 1945, Augusta Gaines sofreu um derrame que a deixou acamada por meses, e ela conseguiu se recuperar um pouco. E voltou a se locomover no inverno de 1945, até sofrer outro derrame em dezembro, e as circunstâncias específicas em torno dos derrames dela não estão definitivamente documentadas. Mas o que está claro é que a morte de Augusta teve um impacto psicológico profundo e devastador em Ed, que era completamente dependente dela para a estabilidade emocional e direção na vida. Agora, é importante observar tudo o que foi acumulado até aqui. Você tem um rapaz com alguma deficiência no desenvolvimento. Não sei se ele já havia sido diagnosticado com esquizofrenia, mas está lidando com questões de saúde mental que veremos depois. Ele é extremamente isolado, criado em uma casa muito rígida, tem um pai distante e abusivo e uma mãe rigorosa que desprezava o álcool. E incutiu toda essa culpa religiosa e, quero dizer, ideias misóginas sobre as mulheres. E agora a mulher de quem ele dependia para tudo se foi. Obviamente, isso deixou Ed, que já não era mais um jovem, devastado e cheio de turbulência psicológica. Na verdade, em entrevistas e avaliações posteriores, profissionais de saúde mental identificam a morte dela como o ponto de virada crucial na deterioração psicológica dele. Profissionais de saúde mental atribuem o colapso psicológico de Ed a vários fatores, não a um único incidente. Tudo isso que mencionamos é, você sabe, estranho. Dependência materna, problemas de saúde mental e isolamento, tudo isso agravado pela morte da mãe dele. Então agora temos um adulto de 41 anos com todo o histórico psicológico que analisamos, lidando com essa perda profunda, vivendo em uma fazenda isolada e remota, sem nenhum familiar vivo restante. Além disso, ele não desenvolveu uma independência adulta ou habilidades sociais, conhecendo apenas o básico de sobrevivência devido ao seu desenvolvimento atrasado. Então ele sabia, em geral, cozinhar e fazer alguns trabalhos na fazenda. Essas fases importantes do desenvolvimento, quando as pessoas criam laços e independência dos pais, não existiram para ele. Imediatamente após a morte da mãe dele, o comportamento de Ed começou a ficar cada vez mais estranho. Então ele lacrou os quartos da casa que pertenciam à mãe e ao irmão dele, e os preservou exatamente como estavam. Esses quartos se tornaram quase como santuários que ele mantinha, mas raramente entrava. E então, algum tempo após a morte da mãe, Ed tomou a decisão bizarra de exumar o corpo dela do cemitério. Agora, esse é um ato que obviamente representa um rompimento claro com a realidade e com o processo normal de luto, e realmente marca o início de sua descida para comportamentos criminosos e parafílicos que mais tarde chocariam toda a nação. No início do vídeo, falei que Edward Gein não é considerado um serial killer por 2 motivos. Não ficou provado que ele matou mais de 2 pessoas, e as vítimas não foram espaçadas no tempo como é típico de serial killers. Diversos desaparecimentos na região nos anos 40 e 50 geraram especulações de ligação a Gein. Então, resumindo, em 1º de maio de 1947, Georgia Weckler, uma garotinha de apenas 8 anos, desapareceu misteriosamente quando saiu de casa para ir a pé para a escola.
A única evidência do desaparecimento foram marcas de pneu no local em que ela foi vista pela última vez. Em 17 de junho de 1952, Victor Travis e Ray Burgess, dois homens de meia idade, desapareceram depois de sair de um bar local. Testemunhas ouviram um veículo saindo rapidamente. Em 1953, Evelyn Hartley, de 15 anos, desapareceu enquanto trabalhava como babá. As roupas dela foram achadas longe da casa, com sinais de luta. Os desaparecimentos destacaram Plainfield e fizeram as pessoas questionarem o que ocorria na cidade. Não existem provas definitivas ligando Ed Gein a esses casos, que seguem sem solução até hoje. Agora vamos para a primeira vítima confirmada de Ed Gein, Mary Hogan, uma mulher de 60 anos que era dona de uma bar local em 1954. Essa mulher era grande, imponente e sabia lidar com clientes difíceis, tendo presença marcante no estabelecimento. Há várias teorias sobre por que Ed escolheu Mary Hogan, incluindo a de que ela poderia lembrá-lo de sua mãe. De certa forma, embora isso seja apenas especulação psicológica entre Ed e os moradores da cidade, geralmente eram apenas conhecidos. Ed não era visto como uma ameaça, e a maioria das pessoas o via apenas como um sujeito quieto e estranho que morava em uma fazenda isolada. As pessoas o reconheciam, mas não davam muita atenção para ele, vendo-o apenas como, sabe, um cara inofensivo. Lembre-se, estamos nos anos 1950, uma época com menos desconfiança e medo. As pequenas comunidades eram confiantes e a violência aleatória era rara. Então Mary Hogan teve alguma interação com Ed, já que ela, sabe, ele ocasionalmente ia ao bar dela, e um dia, em dezembro de 1954, Mary Hogan desapareceu desse mesmo bar. A cena apresentava sinais de violência e vestígios de sangue, mas nenhum corpo foi encontrado. Naquele tempo, não havia as técnicas investigativas atuais. O sumiço de Mary Hogan preocupou a comunidade, mas não resultou em prisão imediata, gerando especulações locais. Um amigo comentou com Ed sobre o desaparecimento e Ed respondeu: "Ela não está desaparecida, está na fazenda." Apesar do amigo achar que era só o estranho humor de Ed, o comportamento dele logo ficou evidente. Ed mais tarde descreveu ter passado por períodos de distúrbio psicológico após a morte de sua mãe, embora os detalhes específicos sejam, novamente, relatos posteriores dele mesmo. O que está documentado é que, após o assassinato de Mary Hogan, Ed começou a visitar cemitérios locais sistematicamente, lendo obituários em jornais locais e identificando pessoas recentemente falecidas, especificamente mulheres, e então ele ia até lá e exumava seus corpos. Por motivos ainda debatidos por profissionais de saúde mental, Ed costumava visitar cemitérios à noite para desenterrar corpos. E naquela época, essas práticas de sepultamento eram um pouco diferentes, certo? Os túmulos geralmente eram um pouco mais rasos e menos seguros do que os cemitérios de hoje. Ed mais tarde afirmou que, nessas atividades, tinha episódios dissociativos, mas a veracidade disso depende apenas de seu próprio relato. Ele contou que se via de volta à fazenda com os restos exumados, sem lembrar claramente do processo. No entanto, isso pode representar uma dissociação genuína ou uma tentativa dele de realmente minimizar sua culpa, dizer apenas, "Ei, eu estava insano." Crescendo em uma fazenda, Ed aprendeu habilidades práticas com o processamento de animais. Como mencionamos, como esfolar animais, preservar peles, processar carne e realmente criar, diferentes itens a partir de partes de animais. E, como resultado, é importante esclarecer que, para alguém criado na fazenda, essas habilidades são realmente normais e necessárias para a vida rural. Saber processar animais e trabalhar peles é muito útil e lucrativo no meio agrícola. Mas o que tornou a situação de Ed anormal é que ele usava essas habilidades agrícolas e as aplicava aos restos humanos. As motivações psicológicas por trás disso foram amplamente pesquisadas e debatidas. Agora, isso nos leva ao que acabou levando Ed a ser capturado, então avançamos 3 anos até 16 de novembro de 1957. Bernice Warden era dona de uma loja de ferragens que vendia suprimentos e materiais para a comunidade. Essa mulher de 58 anos era conhecida na cidade e interagia com muitos moradores locais. Porém, naquele dia, Bernice Warden sumiu de sua loja. Evidências no local indicavam mais uma vez que havia ocorrido violência, com sangue encontrado nas dependências. O grande erro de Ed foi que Bernice Warden não era só uma moradora da cidade, mas mãe de Frank Warden, policial local. Frank já suspeitava de Ed por seu comportamento estranho e pelas visitas frequentes àquela loja. Ed deixou muitas evidências na cena do crime. O mais óbvio era um recibo com o nome de Ed na loja, indicando que ele esteve lá no dia do desaparecimento. Testemunhas também viram um homem que correspondia à descrição de Ed e de seu veículo deixando a área. Diferente dos outros moradores, que achavam Ed excêntrico e inofensivo, Frank Warden analisava seu comportamento com mais crítica e se preocupava com suas interações com a mãe.
A visão profissional das autoridades fez Ed ser rapidamente visto como suspeito, algo esperado devido às suas habilidades sociais limitadas e estado psicológico. Quando a polícia o questionou sobre o sumiço de Bernice Warden, sua resposta logo levantou suspeitas. Quando a polícia perguntou a Ed se sabia algo sobre Bernice Warden ou seu sumiço ou onde ela estava, ele ficou defensivo e nervoso com respostas inconsistentes e falou espontaneamente. Incluiu informações não solicitadas, como citar que ela estava morta antes da confirmação policial do assassinato. O comportamento de Ed no interrogatório mostrava culpa e sua história tinha várias inconsistências sobre seu paradeiro e atividades naquele dia. Diante do comportamento suspeito e das evidências na cena do crime, a polícia conseguiu um mandado para revistar a propriedade de Ed e o que encontraram foi realmente perturbador. Quando a polícia revistou a casa de Ed, encontrou o primeiro andar coberto de poeira, entulho e móveis velhos. E a casa parecia estar, de modo geral, em estado de decadência, com evidências de infestações de pragas e falta de manutenção. Ao expandirem a busca para os anexos da propriedade, encontraram algumas das descobertas mais horripilantes já vistas pelas autoridades. Em um galpão atrás da casa, a polícia encontrou o corpo decapitado de Bernice Warden, pendurado de cabeça para baixo como um animal. Reportagens do Times, 2 semanas após a prisão, apontaram que a cabeça estava em uma caixa e o coração em outro compartimento perto do fogão, confirmando a remoção de órgãos. Relatos de veículos de Wisconsin afirmam que o policial que iluminou a cena primeiro saiu correndo e vomitou. Outra matéria local cita um policial que participou e diz que o xerife Art Schley também passou mal. A descoberta está registrada em fotos do crime, que seguem entre as imagens mais perturbadoras da história criminal americana. A busca na propriedade de Ed durou mais de uma semana. Após encontrarem o corpo de Bernice Warden, os investigadores perceberam que os supostos móveis velhos eram, na verdade, itens feitos de restos humanos. O inventário completo dos itens encontrados incluía 10 crânios com o topo removido e usados como tigelas, crânios humanos montados como cabeceiras de cama e um coração encontrado em uma sacola, e pele humana. E outras descobertas que, pessoalmente, são horríveis demais para detalhar. As razões para Ed criar esses itens seguem sendo debatidas por especialistas em psicologia, que apresentam várias teorias sobre o que motiva esse comportamento. Profissionais de saúde mental sugerem que as atitudes de Ed são tentativas de lidar com a morte da mãe e seus problemas psicológicos, embora os mecanismos exatos ainda sejam debatidos. As evidências mostram que Ed coletava restos humanos sistematicamente e os transformava em itens funcionais e decorativos por anos. Ed realmente isolou certos cômodos da casa que pertenciam à sua mãe, preservando-os como estavam quando ela estava viva, e esses cômodos continham os pertences da mãe dele e pareciam, ser um santuário para ela. A descoberta do corpo de Bernice Warden, processado assim, indicava que Ed a matou recentemente. Durante a busca, investigadores acharam o que parecia uma peruca, mas era um crânio inteiro após exame detalhado. Isso foi posteriormente identificado como pertencente a Mary Hogan, a primeira vítima confirmada de Ed de 3 anos atrás. Embora a casa de Ed tivesse restos mortais de várias pessoas, ele foi acusado só de 2 assassinatos. Os restos humanos adicionais foram determinados através de investigação como provenientes de corpos exumados e não de assassinatos adicionais. Ed forneceu provas para apoiar essa afirmação, mostrando aos investigadores quais túmulos ele havia violado. E quando as autoridades verificaram esses locais, descobriram que os túmulos realmente haviam sido abertos e que os corpos haviam sido removidos. Essa distinção foi crucial no processo, pois Ed foi acusado de 2 assassinatos e várias violações de túmulos e profanação de corpos. Em vez de os crimes serem classificados como múltiplos assassinatos independentes, Ed foi preso e inicialmente confessou os assassinatos de Bernice Warden e Mary Hogan. Ele disse que os demais restos humanos em sua casa vinham apenas da violação de túmulos, o que as evidências físicas confirmaram. Por dúvidas sobre sua sanidade, Ed foi considerado incapaz de ser julgado e internado no Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos para avaliação psiquiátrica. Em 1968, 11 anos após sua prisão, Ed foi considerado mentalmente apto para ser julgado. Ele foi julgado e condenado por homicídio em 1º grau pela morte de Bernice Warden. Devido à doença mental, ele foi condenado à prisão perpétua em instituição de saúde mental, não em prisão comum. Ed passou o resto da vida em instituições de saúde mental em Wisconsin, primeiro no Hospital Estadual Central e depois no Instituto de Saúde Mental Mendota, em Madison, onde morreu de insuficiência respiratória. Julho de 1984, aos 77 anos.
Essa história é horrível e perturbadora por muitos motivos, mas o caso de Ed marcou a cultura americana e a psicologia criminal até hoje. O caso dele foi amplamente estudado por criminologistas e profissionais de saúde mental, como um exemplo de como traumas extremos na infância, isolamento social e doenças mentais podem se juntar e contribuir para o desenvolvimento de comportamentos extremamente perturbados. Seus crimes inspiraram vários personagens fictícios e psicopatas em filmes já citados, e o caso segue sendo estudado por pesquisadores que buscam entender fatores psicológicos e sociais ligados a esse comportamento criminoso. A história de Ed seguirá como um dos casos mais perturbadores de toda a história criminal americana. E isso ilustra o impacto profundo que distúrbios psicológicos podem ter quando não são tratados em certas situações extremas. Quero dizer, realmente grotesco, né, o fato de que ele fazia isso sozinho e essa dissociação. Lembro de um professor na faculdade que descrevia pessoas que faziam isso e se dissociavam. Acho que, de certa forma, ele tentava se livrar da culpa, já que foi considerado apto para julgamento após passar um tempo no hospital psiquiátrico. Então eu me pergunto, o quão psicopata ele realmente era? Claro, dá pra ver pelo comportamento dele, esse cara não é uma pessoa normal, mas será que ele realmente estava se dissociando o tempo todo? Eu não sei. Acho interessante que nem todos com traumas de infância cometem atos atrozes, e nem todos com problemas de saúde mental fazem essas coisas. Mas ter uma combinação específica de várias coisas ao mesmo tempo com um gatilho pode realmente levar alguém a fazer isso. O comportamento mais perturbador e grotesco que você pode imaginar. Por algum motivo, na mente de Ed Gein, devido ao trauma, assim como a esquizofrenia, ele via a profanação desses corpos como, de alguma forma, uma solução para o luto que estava sentindo, que de alguma maneira ele poderia se tornar sua mãe, essa mulher da qual ele tinha essa dependência psicológica, e que se ele fosse capaz de exumar esses corpos e de alguma forma interagir com eles, ele não estaria mais distante dessa mulher de quem precisava. E é uma forma perturbadora e bizarra que o cérebro encontra para tentar lidar com algum tipo de perda. Acredito que este caso destaca a importância de compreender a relação entre saúde mental e crime violento, além do papel da conscientização e prevenção na comunidade. E, de muitas maneiras, a necessidade da psicologia forense em traçar o perfil de infratores, potencialmente até mesmo antes que eles cometam um crime. E seu legado remodelou os medos do público, quero dizer, realmente a mais macabra profanação de uma pessoa humana, mas também inspirou uma abordagem acadêmica e investigativa mais profunda da patologia e os sinais de alerta ocultos de violência futura. E no final das contas, esses crimes nos lembram que a criminologia deve continuar evoluindo. Não só para resolver crimes após ocorrerem, mas para identificar e tratar as condições que os tornam possíveis. E isso, senhoras e senhores, é a psicologia bizarra e distorcida de Ed Gein. Muito obrigado por terem nos acompanhado neste episódio. Se eu deixei passar alguma coisa, fiquem à vontade para comentar se teve algo que vocês aprenderam. Se tiverem opiniões sobre que eventos podem transformar alguém em assassino como Ed, compartilhem. Como disse, leio todos os comentários. E se houver outros perfis de assassinos ou monstros que vocês tenham interesse, eu gosto de fazer essas análises psicológicas profundas, então deixem suas sugestões nos comentários. Muito obrigado por terem nos acompanhado em mais um episódio do Camp. Vejo vocês na próxima semana. Paz! Se você chegou até o final deste episódio, claramente é alguém que entende isso. Por trás de cada evento histórico, existe uma verdade mais profunda esperando para ser descoberta. Você é o tipo de pessoa que sabe que a verdadeira história é mais fascinante do que qualquer ficção, e nós realmente valorizamos isso em você, para ser sincero. É exatamente por isso que eu, pessoalmente, convido você a se inscrever no Hoje na História, nosso newsletter gratuito que vai além da superfície dos eventos históricos. Nós mergulhamos nas histórias que os livros didáticos nunca contaram para você, nos segredos que desafiam o rumo das nações e nas histórias esquecidas que merecem ser lembradas. Vamos seguir juntos nessa jornada de descobertas. Transfira a conversa dos fones para a sua caixa de entrada, inscreva-se pelo QR Code ou link na descrição. Hoje na História, todo dia guarda um segredo a ser revelado. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Até a próxima!